Você já deve, continuando aqui, a segunda parte, você já deve ter visto uma pessoa que é usuária de crack sentir fissura querendo usar o crack. Quando eu morei na República do bairro Lagoinha, em uma rua chamada Itapecerica, que vai direto na porta do Hospital Municipal Odilon Beres, ali tem a favela, né, que é a pedreira Padro Lopes. Então, na porta da favela e nas adjacentes da via, ficam usuários desse tipo de entorpecente. Eles não usam maconha, não usam cocaína, nem injetam heroína. É crack. Então o camarada, quando ele está na fissura, ele começa a olhar no chão e qualquer pedrinha para ele é a pedra de crack. E quando ele vê que não tem mais jeito, o que ele faz? Ele avança na vítima para tomar o seu pertence e se tiver que matar, ele mata. Porque a sanidade mental dele passa a ser insana, porque ele quer consumir aquilo que vai trazer prazer ao corpo dele. Só que, mesmo ele estando na fissura, ele é controlável. Você pode pegar ele, jogar ele no chão, amarrar ele, chamar uma autoridade policial que vai conduzir a ele no departamento policial se caso ele tiver cometido um crime. Já essas pessoas, quando você olhar para elas, elas vão querer somente uma coisa: comer você. Comer. Até encher. Então, se ela der 3 bocadas em você, e mesmo ela perdendo os dentes, ela conseguir chupar um pouco do teu sangue, comer nem que seja um pouco da tua pele, até o estômago encher, ela vai estar saciável. Mas se você atirar nela, no peito, no coração, ela vai morrer. Não é um zumbi que você tem que atirar só na cabeça para morrer, não. Se você atirar no T fatal dela, ela morre. Se você atirar no peito, ela morre. Se você dar uma porretada na cabeça, ela morre. Não é um zumbi de filme de ficção, mas tem o mesmo comportamento. Não corre, anda lentamente, por causa da deficiência e da degeneração cerebral. Então, nessa segunda sala, o que eu vi foi isso. Uma degeneração. As pessoas nuas, sujas, com marcas de unha, elas andavam de um lado para o outro. E o que era interessante é que todas elas tinham, ou na mão, ou na perna, ou no peito, ou às vezes na mulher, no seio, marcas de mordida que ela mesma tinha aferido a ela. Mas com o passar do tempo, com o desgaste e a diminuição do fluxo das proteínas celulares do próprio organismo, essas próprias pessoas passam a perder o interesse por elas mesmas, por isso elas não se flagelam mais. E nem o que está perto dela com o mesmo vírus e bactéria, porque se ela morde, ela sente aquilo, e o sangue e a carne daquela outra pessoa também contaminada não tem o mesmo gosto, por causa da proteína NBVW 0056-3. E essa bactéria, ela pode ser colocada em qualquer alimento, em qualquer bebida. Ela pode e sobrevive por um período de 84 horas no ar. Imagina uma frota de 30 Boeing 747-800 com tanques, com essa bactéria voando por todo o globo terrestre. Aí sim, aí game over. Game over.
Algumas vacinas, elas são desenvolvidas justamente para ter uma aceitação melhor dessas bactérias. Quando eles criaram essa bactéria, a partir da proteína zoster, com Z, tá? Que é uma bactéria terrível, a nível do ebola, por exemplo, foi isso que o cientista lá me disse. Algumas injeções, vacinas, têm tipo de reação diferente no corpo humano, porque cada corpo ele reage de um jeito. Então, com esse vírus lançado na atmosfera, algumas pessoas teriam a reação de se autocontaminar, outros seriam resistentes. Se hoje temos quase 8 bilhões de pessoas nesse planeta, eu garanto, estou aqui afirmando com o que me foi dito lá, mas na época estava chegando a 7 bilhões, hoje está chegando a 8, mas na época era 7. Mas tanto a Freya, Emily, como o outro cientista e os outros, e os outros, e os outros, e os outros, que ficaram horrorizados de ver a minha conduta assistindo tudo aquilo, mas eu não vi nenhum desses seres humanos que antes tiveram sonhos, pagaram impostos, foram casados, tiveram filhos, de alguma forma foram sequestrados e pararam lá. Eles não estavam comendo ninguém, nenhum animal. Estavam em isolação total. Estava sendo estudados. Quando isso foi desenvolvido, eles acharam que poderia ter um controle e não tiveram. E o interessante é que quando você assiste aquele filme do Resident, né? O primeiro filme onde mostra o laboratório subterrâneo da Umbrella, depois outro filme que mostra lá Raccoon City, depois aquele Resident Evil 3 Extinção, você vê que só uma corporação é que tem a vacina, não é? Só que na vida real, não. Um exemplo tipificado nisso, vocês conseguem encontrar na internet. Rapidamente a imprensa e o governo disseram que era um tipo de droga mais forte que a heroína. Quem já viu um vídeo na internet onde um cidadão comete ato de canibalismo nos Estados Unidos e a polícia efetua vários disparos contra ele em cima de uma pessoa onde ele está mordendo e comendo a pessoa em vida. Esse vídeo está aí no YouTube para todo mundo ver. Você acha que aquilo ali foi uma droga experimental ou foi esse vírus que eu estou falando aqui? Por que que nunca mais houve um incidente daquele e por que que nunca mais se ouviu falar disso novamente? Ninguém para pensar, né? Aquilo ali foi um teste. O comportamento dele foi o quê? De uma pessoa drogada, misturado com psicose, alucinógenos. Aquele comportamento ali é o comportamento inicial dessa bactéria. A bactéria é tão forte, combinada com essas proteínas que aqui mencionei, não vou falar as outras jamais, porque esse áudio é público, então é complicado. Que a pessoa chega no estado de decomposição em vida e ela só morre quando o coração, ou o cérebro, ou o pulmão é afetado. Ela pode perder o rim, o fígado, o pâncreas, o intestino delgado, grosso, que ela continua andando, não sente nada. Mas o coração e o cérebro não. E se ela for acometida de uma hemorragia, também ela vai morrer. Tanto é que a polícia estadunidense
deu vários tiros. Se eu não me engano, foram 14 disparos de armas, onde o calibre foi 9mm, .45. E mesmo assim ele estava em cima daquele homem lá, comendo ele vivo. Isso foi mostrado ao vivo para o mundo inteiro. E as pessoas das corporações governamentais logo inventaram uma droga para dizer que era uma nova droga no mercado que causava aquele comportamento. Ora, se é uma droga, por que ninguém está usando ela até hoje? Ou você acha que se fosse uma droga, eles teriam controlado de fato? Jamais. A CIA criou o êxtase, a heroína. Todo mundo sabe disso. Hoje, os Estados Unidos sofrem e sofre junto à economia para combater a droga, o narcótico. É criado a cada década departamentos diferentes para conter e não conseguem. Então você acha que essa droga fez só essa pessoa ter esse comportamento e ponto. Só ele que usou a droga, mas ninguém tem. Acordem, gente. Raciocinem. O que vocês veem ali é um homem perdendo a sua insanidade mental, tendo ciência de tudo à sua volta, não querendo cometer o ato, mas cometendo por necessidade. Todo usuário de entorpecente, quando o entorpecente ele tem uma ferida mais forte no organismo, como o crack, por exemplo, ele sempre diz, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Mas toda vez que ele pensa no cachimbo e na pedrinha de crack, ele sente água na boca e vontade de fumar. Eu tô mentindo? Basta você entrevistar um usuário que você vai saber. Mas toda vez que ele usa e ele é chamado a atenção pelos familiares, ele diz, eu vou parar, eu vou parar. Não é verdade? Quase esse é o comportamento. Então, eu não vou enviar o vídeo para vocês. Busquem aí no YouTube, que vocês vão ver o homem lá mordendo o outro no chão, atacando, mordendo mesmo. Foi parado pela polícia. Se fosse uma droga, estaria no mercado de narcóticos. E todos teriam o mesmo comportamento. Balela. E o pior, quando você é mordido por uma pessoa infectada, como reza os jogos de videogame ou os filmes de ficção, que na verdade são mensagens subliminar, em menos de 16 horas, você começa a ter febre no corpo, começa a sangrar pela gengiva, e por você ter sangramento na gengiva, você começa a engolir aquele sangue. E aquilo, através do seu sensor, dos sensores, né, que você tem na sua língua, passa a mensagem para onde? Para o seu córtex. E para o seu córtex de hipocampo. Acho que é assim mesmo que fala. Córtex de hipocampo. Depois vocês pesquisam aí as partes do cérebro para vocês saberem. Né? E essa parte do córtex vai entender que aquilo que está saindo da sua boca, o sangue, é algo gostoso. Se você gosta de mousse, será um mousse. Se você adora um copo de Coca-Cola gelada, será um copo de Coca-Cola gelada. Se você gosta de torta, de biscoito de champanhe, será essa sensação. Eu estou dando aqui somente comparativos para você entender que aquela sensação de comer o próprio sangue que está escorrendo da sua gengiva, por essa hemorragia na sua gengiva,
e você não vai cuspir toda hora, pelo contrário, você vai engolir. É o mesmo que você tiver um sangramento nasal, e ao invés de você puxar o catarro e a secreção do sangue e cuspir, você engole. Aquilo vai te dar saciedade. E por um tempo sua gengiva ela vai sangrar e você vai comer o seu próprio sangue, beber, né, o seu próprio sangue. Depois você vai olhar para o seu braço e você vai morder seu braço. E você vai sentir o gosto e vai ver que é bom. Aquele gosto de carne salgada por causa do suor e da sujeira, né, na sua pele. E quando alguém tentar te conter, você vai ficar na fissura. Porque a bactéria, a proteína que está no seu cérebro vai pedir para você se alimentar, porque aquilo te faz bem. E aí você vai atacar as outras pessoas. E atacando as outras pessoas, você vai infectar as outras pessoas. E aí sim, teremos uma nova ordem mundial. Aí você irá ver cadáveres em decomposição nas ruas, nas praças, nos aeroportos, nas rodoviárias, dentro de carro. Realmente uma cena apocalíptica. Aí você vai falar, poxa, uma vez eu vi um cara doido na internet que se identificava como militar do exército, da reserva, e ele disse isso e eu ri dele, porque eu achei que ele se baseou em jogos como Resident Evil, em filmes como Guerra Mundial Z e outros por aí. Mas não, hoje eu vejo que eu estou perdendo a minha família, eu perdi os meus amigos, estou aqui em cima dessa torre de energia elétrica para morrer, porque se eu descer, alguém me come lá embaixo. E eu não ouvi o que aquele cara lá, louco, retardado, estava dizendo. Eu achei que era ficção demais. É por isso que eu disse para vocês uma vez que muitas coisas eu não falaria para vocês. Eu já vi cada coisa que me foi mostrada, tanto pelos homens e mulheres do espaço, como a convite desses sindicatos, dessas corporações. Eu vi, toquei, experienciei, e não é a sua crítica que vai fazer eu falar, poxa, fulano ali descobriu que eu estava mentindo. Ninguém tira isso de mim. Ninguém. Porque é uma experiência solo. Eu vi a ruindade do próprio ser humano, inimigo da própria espécie. Tem aquele cientista que ele é recrutado e quando ele descobre o que ele vai fazer, ele tenta sair, a família dele é ameaçada. E ele não paga para ver. E ele trabalha forçadamente. Lembra que eu falei para vocês que nós somos a nossa própria existência e que a existência maior nos julga todos os dias. E se nós formos achados em falta, nós pagaremos caro. Essas pessoas são julgadas. Mas existe uma lei universal chamada Asto. É uma constituição para todos os mundos. Todos os mundos. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. E não vai existir. Pode sim, a partir de agora, falarem. Sem problema algum. Mas falem se tiver entendimento. Não fala baseado no que eu falei. Essa lei é pura, é justa. Ela não vai deixar o certo pelo duvidoso, não. Então tem muitos cientistas, como o caso da Freya, como o caso dos outros que estavam lá, que estavam ali porque eram obrigados. Tinham que cumprir um trabalho escravo, porém remunerado,
de 15 anos, depois ficar calado mais 20 ou 30. Estavam ali porque entraram numa sinuca de bico, achando que iam contribuir para o bem da humanidade e descobriram que estavam contribuindo para o mal da humanidade. E qual era o motivo? Redução populacional. Na superfície, nós temos o meio de comunicação para trazer pânico, terror. Nós temos meios de comunicação como Facebook, YouTube e meio jornalístico, que é o meio da imprensa, para trazer pânico, descrença para a humanidade, falsa doutrina, descrença em si mesmo, desqualificando governos, cientistas e empresários. Abaixo de nós, temos homens, mulheres que manipulam tudo isso. Atrás deles, seres hostis, que em uma era passada ficaram aqui. E qual é o motivo de tudo isso? O motivo da aceitação dos nossos antepassados, que deram esse mundo para eles. Só que o mundo não é deles. Mas até que criasse um conselho e um conceito das coisas, o antepassado foi martirizado, e o presente escravizado, e o futuro açoitado. E as pessoas querem olhar para o céu, mas não olhar para a ponta do nariz dela mesma. A pessoa quer deitar ou sentar com uma vasilha gigantesca de pipoca, assistir um filme de ficção, mas não entender que ele é uma mensagem subliminar. Ela quer colocar a cabeça no travesseiro ou no braço do sofá para dormir, ou no chão, se a pessoa não gostar de travesseiro, e esperar pelo dia seguinte, sem plano algum, porque o plano dela foi todo frustrado. É a realidade. A pessoa quer ter sucesso, mas ela não quer se disciplinar em nada. Ela só quer o venenoso, vosso reino nada. Não é assim o ditado? A pessoa quer ouvir, finge não entender e faz de tudo para não acreditar. O mundo, do portão para fora da tua casa, ele é cruel. Eu tenho falado disso. Esse mundo que o jornal te mostra, ele é falso. A notícia econômica do mundo é falsa. As doenças do mundo é falsa. Por trás disso é muito mais escuso do que você possa imaginar. Hoje eu vi no jornal, pela manhã, eu vi o âncora do jornal dizer: esse vírus aí, essa gripe, ela não escolhe partido político. Porque o pessoal estava descendo, como está descendo aí nas redes sociais, pau no Bolsonaro. Por ele ter sempre enfatizado que essa doença não é aquilo que os meios de comunicação estão falando. Nós vemos alguns vídeos falsos na internet. Um deles é onde um cidadão mostra, o Ceasa no fim do expediente e fala que o Ceasa de Minas Gerais, de Belo Horizonte, propriamente dito, não estava sendo abastecido. Notícia falsa. Então você tem aquilo que um dia eu falei para você. Você que me ouve. Você que está chegando agora está perdido, igual cego no tiroteio. Quantas vezes eu falei para você que o que é verdade é ultrajado pela mentira e o que é mentira
se torna falso pela verdade. Ou seja, se você não tiver discernimento e não parar para pensar e buscar a sua racionalidade, você vai acreditar em tudo. E eu não quero que você acredite em tudo. Não quero que você acredite nem em mim. Me esquece. Por isso que eu sou justo com você que me ouve. É por isso que eu nunca pedi o seu dinheiro. É por isso que eu nunca comercializei bugiganga. Nem criei livros mentirosos. Mesmo se eu fosse desfavorecido financeiramente eu não faria isso. Porque isso faz parte de quem eu sou, ser honesto e verdadeiro, sendo pobre ou sendo rico. Tanto faz. Se eu fosse um mau caráter, eu seria agora. Não na pobreza. E por ser honesto e verdadeiro, eu te peço, não acredite em mim. Nem me leve com você onde você for. Mas se você está aqui na minha lista de contatos de telefone e está aí me ouvindo no canal do Rodolfo, ou você que recebeu meu áudio porque o seu primo, seu irmão, seu marido, sua mãe, seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô compartilhou, e você recebeu e está me ouvindo é porque você quis. Ninguém te obrigou. E eu não estou aqui inventando nada. Nada. Esses dias para trás eu estava conversando com Eli Batista e eu falei assim, Eli, eu estou aqui deitado assistindo um youtuber chamado Max MRM, que é um youtuber que joga jogos eletrônicos, e eu vi que ele tinha postado um vídeo que foi o remake, né, do Resident Evil 3. E eu comecei a assistir ele jogar. Todo mundo já viu aí, ou a grande minoria já jogou Resident Evil 3 para PlayStation 2. Agora a Capcom, né, reimaginou o Resident Evil 3. Quando chegou na parte do laboratório da Umbrella, eu olhei aquele laboratório no jogo de videogame, algo fictício. A primeira coisa que me veio na mente foi todos os laboratórios que eu vi, porque desde o caminhão aos túneis de armazenamento desses seres, desses humanos mesclado com outra espécie, humanos contaminados com bactérias, vírus, para teste. Eu falei, poxa, as pessoas me perguntam tanto sobre o que eu vi, sobre o que eu consigo ver, e eu evito, né, de falar isso para as pessoas. Mas eu falei, eu vou falar. Vou falar para as pessoas. Então, gente, se eu for contar tudo, você não vai nem querer sair do portão para fora. Mas você tem e deve viver a sua vida como se nada disso existisse.